Olá, pessoal, tudo bem? Hoje vamos conhecer o passo a passo do sistema do professor online. A ideia é que ao final dessa apresentação todos consigam acessar, navegar e utilizar as principais funcionalidades no dia a dia, como registro de aulas e planos, tudo bem? Vamos realizar o primeiro acesso ao sistema. Vamos acessar o navegador e vamos digitar Diário Online. Vamos acessar o primeiro link aqui, Professor Online, e vamos realizar o nosso primeiro acesso. A maioria dos professores, eles não vão ter, no caso do município do Brejo Santo, não vão ter o e-mail institucional. Então, nós vamos entrar pelo Gov. Aqui você vai digitar o seu CPF, continuar, sua senha. Acessar, entrar. Assim você vai ter o acesso à página inicial do professor online. Aqui você, no início, vocês terão todas as questões do painel inicial, todos os indicadores. Aqui terão acesso a todos os dados pessoais. Logo abaixo, os horários. Aqui vocês podem conferir a carga horária, todas as aulas que terão durante a semana. Logo abaixo, calendário letivo, com feriados, dias letivos, início e término de períodos, e o diário online logo abaixo. No diário online, o primeiro passo e a primeira dica é anexem, primeiramente, os planos de ensino, pois assim vai facilitar muito na hora de preencher, de colocar a frequência e de estar preenchendo o diário diariamente, tá bom? E como realizar o preenchimento, como realizar esse plano de ensino, montar o plano de ensino. A primeira dica é, já deixa o plano de ensino montado num arquivo no Word, porque já facilita muito na hora de preencher, tá bom? Vocês vão aqui, Diário Online, vão em planos de ensino, e vai aparecer essa tela aqui, ano letivo, você vai selecionar o item, no caso, vai selecionar a turma na qual você vai estar lecionando e qual você vai colocar o plano de ensino, a disciplina, no caso aqui, português conectado, e vou em buscar. Aqui não tem nenhuma, não coloquei nada ainda no plano de ensino. Então, como vamos adicionar? Vamos primeiro aqui adicionar, eu selecionar o período, e eu já tinha feito um esboço do meu plano de ensino. Vou só, tem o conteúdo principal, copio, e vou lá e colo em conteúdo. Vou selecionar o meu subconteúdo primeiro, e vou novamente no subconteúdo. Aqui eu já tenho o início do meu plano de ensino e vou em adicionar. Pronto, adicionei e vocês podem observar aqui o meu subconteúdo e o meu conteúdo. Como que a gente vai fazer os demais? Da mesma forma, vamos em adicionar, seleciona primeiro período, o conteúdo. Todos são o mesmo conteúdo? Sim, de acordo com o bimestre. E a gente vai modificando os subconteúdos até finalizar todo o período. Feito isso, conseguimos observar que todos vão ficar aqui registrados e vamos finalizar todo o período dessa forma. O ideal é que você anexe todo o período e depois vá somente fazendo o registro das aulas. Outra dica que geralmente eu faço é dividir o painel, dividir a tela do computador dessa forma, para que eu possa ter uma maior agilidade na hora de estar anexando, de estar selecionando e editando o meu conteúdo, copiando e colando cada informação.
Fica muito mais rápido, mais ágil, facilita muito todo o processo. Entendido? Após a conclusão e você conseguir anexar todo o seu plano, vamos para a segunda etapa. Nessa segunda etapa, nós já faremos o registro da aula, de aula, e as frequências. Algo que me ajuda bastante, principalmente no controle, e evitar que a gente registre aulas em horários que não teríamos aula, e assim não prejudique outros professores, é o seguinte: eu geralmente abro a frequência e vou em relatório de aulas dadas. Esse relatório eu vou abrir uma nova guia e vou selecionar o período. Por exemplo, vou iniciar março, até agora. Vou selecionar a escola, a turma e a disciplina. Vou em consultar e aqui eu terei todas as aulas que já foram ministradas para essa turma durante esse período, durante esse intervalo de tempo. Agora, como que eu faço? Primeiramente, aqui eu sei qual foi a primeira aula dada, aplicada para essa turma. O que é que eu faço agora? Observar a data, vou em editar, isso para fazer a minha frequência. E seleciono. Eu sei que minhas aulas são germinadas, no caso são sexto e sétimo tempo. Para agilizar e facilitar na minha frequência, eu já seleciono aqui em tempos, coloco aqui novamente em exibir alunos e realizo minha frequência. No dia, vou verificar se faltou algum aluno, se faltou, eu vou lá e coloco a falta. Caso não tenha faltado nenhum aluno, eu só verifico se estão todos ok e envio minha frequência. Posteriormente a isso, eu sei que dia 2 eu já registrei minha frequência. Então, eu vou no meu diário e vou nos meus registros de aula. É importante deixarmos sempre duas abas abertas. Essas abas, elas vão facilitar bastante nesse momento. E vou em registro de aula. Agora eu vou selecionar novamente a escola, a turma e a disciplina. Vou em adicionar, seleciono a data, no caso foi dia 2, seleciono o período, foi o primeiro período, e o conteúdo. Qual foi o conteúdo aplicado? No caso, o que foi o subconteúdo que eu trabalhei nesse dia? Eu trabalhei nesse dia 2 a questão da oralidade e da escuta. Eu vou em adicionar. Em adicionar. E para colocar as observações, a forma que foi trabalhado, eu vou só em criar uma observação. Clique aqui em adicionar uma observação. Coloco a observação da aula, a metodologia que foi aplicada, se deu tempo ou não trabalhar todas as atividades propostas, e assim conseguimos fazer um registro mais fiel do que está e o que foi aplicado dentro da sala de aula. Aí coloco o registro e salvo a minha observação. E a mesma coisa vai se aplicar e vai se repetir durante todo o processo. Você vai na frequência, eu vou fechar porque eu já adicionei. Se eu atualizar aqui, der um F5, consultar novamente, já vai aparecer, ó, aula dada, já registrada a frequência. E ao mesmo tempo que você registrou a frequência, você foi lá na outra abinha e registrou, fez o registro da sua aula. Dessa forma, você nem registra uma aula que não era sua e nem esquece de fazer a frequência ou registrar determinada aula. Você sempre vai no relatório de aulas dadas. Bom, pessoal, espero ter ajudado um pouco e ter tirado algumas dúvidas, além de mostrar algumas estratégias, né, que facilitam nessa hora de registrar, porque nosso tempo
é corrido e a gente tem sempre que pensar da melhor forma possível, tá bom? Então, dica um é colocar os planos, porque vai facilitar muito na hora de registrar. Dica 2, abrir uma aba extra para frequência, para as frequências, e você ir no relatório, deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês, no relatório de aulas dadas, e colocar o período de aulas que você começou. Então, até hoje, selecione escola, turma e a disciplina. Quando você consulta, você tem acesso a todas essas aulas que você deu dentro desse período selecionado. E assim você vai conseguir realizar a frequência e também, logo em seguida, na aba anterior, do ladinho aqui, você vai conseguir abrir e fazer o registro das aulas, daquela aula que você já colocou a frequência dos alunos, tudo bem? Isso facilita bastante a nossa vida e ajuda a não realizar registros inadequados, errados e evitar que percamos tempo. Muito obrigada pela atenção.